Fala galera, tranquilo? Essa é a segunda parte, então, é a segunda aula de termoquímica. Na verdade, a aula, o assunto novo vai aparecer só no finalzinho da aula. São três reações específicas que a gente acaba estudando mais em termoquímica. E o começo é praticamente resolução de exercícios para a gente tirar as dúvidas que porventura possam ter surgido na aula anterior. Tranquilo? Então, aula de introdução ainda à termoquímica. Trocas de energia em uma transformação. As imagens a seguir representam fenômenos que ocorrem em nosso dia a dia. Classifique cada transformação como endotérmica ou exotérmica. Primeirinha aqui de cima é queima da vela. Não, eu não vou avaliar a cera derretendo. Se eu fosse avaliar a cera derretendo, seria endotérmica, porque para derreter a cera, ela precisa absorver calor. Eu estou falando da queima do pavio da vela. Toda queima sempre será um processo exotérmico. Tranquilo? Qualquer queima sempre é um processo que libera calor. Lembrando sempre que nos processos exotérmicos há a liberação de calor e, consequentemente, a variação de entalpia ela vai ser menor que zero, ou seja, vai ser um número precedido do sinal negativo. Se a reação ela for endotérmica, ou seja, que ela absorve calor, o seu ΔH será maior do que zero, ou seja, será um número precedido do sinal positivo. Aqui embaixo, condensação da água no vidro. Vamos usar como exemplo isso, se você está num dia muito quente, está com o ar-condicionado do carro direto no seu rosto e você é como eu não, como você também, tá? Olha lá, embaça o óculos quando você sai do carro. O que aconteceu? Você estava com o ar-condicionado direto no seu rosto, então a lente do seu óculos estava quente ou estava muito fria? A lente estava fria. Certo? O vapor de água que estava no ar fora do seu carro, quando você saiu, ele foi o quê? Ele liberou o calor porque ele foi resfriado pela superfície fria que ele entrou. Então, condensação também é um processo exotérmico. Ficou lá no limitezinho, mas também é exotérmico. Fechou? Condensação também é um processo que libera calor. Roupas secando no varal. A roupa só seca quando a água evapora. E a água só evapora quando ela absorve calor nesse assunto. E a fotossíntese? Aqui está o sol. Here comes the sun. Tchuru, tchuru. Here comes the sun and I say it's alright. B-movie. Olha lá. Tá aqui então o Sol, ele está emanando energia. A planta faz o que? Ela absorve essa energia. Então a fotossíntese é um processo endotérmico. Tranquilo? Classificação em endo e exo baseado na absorção ou liberação de calor. Queima, exo, condensação, exo, evaporação, endo e fotossíntese, endo. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Óbvio, né? Se é V só pode ser verdadeiro, se é F só pode ser falso. Uma reação de combustão é uma reação exotérmica, certo? Na qual a variação de entalpia tem sinal negativo. O que a gente falou? Se a reação é exo, o ΔH ele é negativo. Verdadeira a primeira. Quando uma reação endotérmica acontece, o sistema formado pelos participantes dessa reação absorve calor da vizinhança. Endotérmica, ΔH positivo, ele absorve o calor das suas redondezas, das suas imediações. Verdadeira também. Derramando-se gotas de propanona. Propanona é o nome bonito, é o nome oficial da acetona. Derramando gotas de acetona na pele, você sente frio, justificada em razão da evaporação ser um processo exotérmico. Você pingou acetona na sua mão, a sua mão ficou fria, você sentiu frio na pele. Se você sentiu frio, é porque a sua pele perdeu calor. Perdeu para quem? Para a acetona que ganhou o calor e evaporou. A gente já havia visto no exercício anterior que a evaporação é um processo que absorve calor, ela é endotérmica. Falsa essa aqui, então. A dissolução do ácido sulfúrico concentrado em água é um processo exotérmico.
que pode ser confirmado pela diminuição da temperatura. Você pegou um copo que tinha água e você jogou ácido sulfúrico. A dissolução do ácido sulfúrico em água é exotérmica, então ela libera calor. Se ela libera calor, então o copo na qual está acontecendo o processo, ele não vai ficar mais frio, vai ficar mais quente. Processos exotérmicos liberam calor, então aquecem o recipiente no qual ele está acontecendo. O derretimento dos gelos, tá? O derretimento do gelo absorve calor da vizinhança. E assim a variação de entalpia tem sinal negativo. Absorve é uma reação o quê? Endotérmica. E se ela é endotérmica, ela vai ter ΔH positivo. As duas primeiras são verdadeiras e as três últimas são falsas. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Paraná, Paraná, dá um atizar o fogo, a energia, Paraná. Então vamos aqui, ó. Eu vou analisar esse gráfico e com ele tirar algumas conclusões. O que é o ΔH? É a variação de entalpia. É a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Aqui eu tenho entalpia do reagente no gráfico e aqui embaixo eu tenho entalpia do produto. Vamos lá, eu vou colocar aqui agora HP, Hewlett-Packard, e aqui eu vou colocar HR. Qual entalpia é maior, a do reagente ou a do produto? Lá no gráfico, quem está em cima de quem? O reagente, ele está acima do produto. Então, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. O que acontece matematicamente se você faz um número menos um outro que é maior do que o primeiro? O sinal vai dar negativo, ou seja, o ΔH dessa reação ela é negativo. Então, ΔH negativo, reação o quê? Exotérmica. Confirmado porque a setinha indica que houve perda de calor, houve liberação de calor. Então, observe o gráfico e assinale a alternativa correta. O gráfico representa uma reação endotérmica? Não. O gráfico representa uma reação exotérmica? Sim. A entalpia dos reagentes é igual. Se fosse igual, não tinha ΔH. Seria zero. Não tem ΔH zero. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes? Não, ela é menor. A variação de entalpia ela é menor do que zero. Tranquilo? Molezinha? Livre atividades, Paraná. A fotossíntese envolve a absorção de dois... então, o ΔH da fotossíntese, ela diz que envolve a absorção, absorve, positivo. 2,3 vezes 10 na 3 quilojoules. Esse é o ΔH segundo o enunciado da glicose. Está representada no diagrama de energia em qual deles? Então, ele falou que a reação de fotossíntese ela absorve 2,3 vezes 10 na 3 kJ de energia. Então, se o ΔH absorve é positivo, ela é endotérmica. Vamos ver aqui, mais, letra B, menos corta, letra C, mais está aqui, letra D, menos corta, e letra E, 376 kJ. Tem alguma pegadinha aqui? Deixa eu ver. Não. Então corta, porque o ΔH tem que ser esse aqui, ó. Esse tem que ser o ΔH, ou esse, que é o mesmo. Tá? Vamos lá então. Qual gráfico que melhor representa? Se a reação é endotérmica, então eu vou fazer um outro gráfico aqui. Começa com o reagente embaixo, sobe, e a entalpia, o reagente está aqui embaixo, e a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Ou seja, eu vou ter um gráfico assim, reagente embaixo, setinha para cima. Na letra A está para baixo a setinha. Na letra C, a setinha está para cima, quer dizer que está ganhando calor. O ΔH é positivo, confirma então que é endotérmica. Para fazer fotossíntese, precisa do quê? Que a planta absorva o gás carbônico da atmosfera e absorva a água do solo. Ela vai juntar essas duas moléculas com a presença da energia solar, fazendo uma molécula altamente energética, que é a glicose, e ainda devolvendo para o ambiente o oxigênio. Resposta certa, letra C.
Qual dos alótropos é mais estável? Justifique sua resposta. Alotropia é quando um elemento químico pode formar mais de uma substância simples diferente. Vamos lá então, ó. Então, o carbono, a gente sabe que o carbono ele existe na natureza em várias formas. Mas para a gente agora só lembrar as mais importantes, ele pode ser o grafite e ele pode ser o diamante. Tá? Vamos lá. Qual vai ser o mais estável? O mais estável é aquele que existe em maior quantidade. Existe em maior quantidade por quê? Porque foi mais fácil obtê-lo na natureza. Por quê? Porque ele é menos energético. Ou seja, ele é menos energético porque é mais fácil produzi-lo. As reações ou os processos que aconteceram para que ele surgisse são mais simples, menos energéticos. E a natureza, ela prima, ela busca pelos processos que são mais simples, que envolvem menos conteúdo energético. Então, olha só, o grafite e o diamante são fórmulas alotrópicas do carbono. Qual deles é o mais estável? Olha ali, eu tenho aqui em cima carbono diamante e carbono grafite. Os dois, então eu tenho assim, ó, de maneira geral, C mais O2 produzindo CO2. Tranquilo? Esse C aqui pode ser o diamante, esse C aqui pode ser o grafite. Quando ele for o diamante, o ΔH dá esse valor aqui, menos 94,512. Quando ele é o grafite, o ΔH dá menos 94,059. Ou seja, o que liberou menos energia é o que era inicialmente menos energético. Então, dá para concluir que a forma mais estável vai ser o carbono quê? O carbono grafite, porque ele é o menos energético. Ah? Fechou? Tranquilo? Então, o carbono grafite vai ser o menos energético. Então, o estado alotrópico interferindo no ΔH das reações químicas. Entalpia de formação. Esse aqui é o conteúdo que é o conteúdo novo, tá? Então, o que é uma reação de formação? Ó, percebe? Aqui eu tenho o ΔH e está aparecendo a letrinha F, que é a letrinha de formação. O que é que todas elas têm em comum? Ó, eu vou ver a setinha aqui. Eu vou ter nela aqui A mais B formando C. Então, eu estou formando apenas um único produto. Tranquilo? Na primeira reação está formando água, na segunda está formando gás carbônico, na terceira está formando monóxido de nitrogênio. Então, eu estou formando 1 mol de um produto. E eu percebe que todos os reagentes são substâncias simples ou compostas. H2, simples. O2, simples. Carbono grafite, simples. O2, simples. N2, simples. O2, simples. Então, todos os reagentes são substâncias simples. Vamos lá. No seu estado físico mais comum, o hidrogênio, a temperatura ambiente, ele é um gás. O oxigênio, a temperatura ambiente, ele também é um gás. Aqui eu tenho o grafite, que é sólido. Aqui eu tenho o oxigênio, que novamente é um gás. O nitrogênio também é gasoso e o oxigênio também é gasoso. Então, olha só. Eu estou formando 1 mol de um produto e todos os reagentes são substâncias simples no estado físico mais comum. E quem é que tem alotropia aqui que vocês lembram? Ah, Ademir, tu acabou de falar que o carbono, ele pode ser quem? Ele pode ser o grafite ou ele pode ser o diamante. Tranquilo? Qual que é o estado alotrópico mais estável? Qual que é o mais comum? É o grafite. Opa, tá aqui, ó. Tá usando o grafite. O oxigênio também tem alotropia. Ele pode formar o O2 e ele pode formar quem? O O3. Qual que é o estado alotrópico mais comum? É o O2, então ele é o mais estável. Eu estou usando aqui O2, O2 e O2. Ou seja, qual é a semelhança entre essas três reações? Todas elas estão formando 1 mol
de um único produto e todos os reagentes que foram utilizados para a fabricação desse produto são todos substâncias no chamado estado padrão. O que é o estado padrão? É o estado em que a substância ela é simples, no estado físico mais comum e alotrópico mais estável. Por exemplo, se essa reação aqui, a segunda, ao invés de grafite tivesse diamante, eu já teria que tirar a letrinha F, porque não seria mais entalpia de formação, porque um dos reagentes não era a substância no estado padrão. A primeira reação, se ao invés de o O2 eu tivesse colocado o O3, eu teria que tirar a letrinha F, porque eu não usei o O2. O O2 é o estado alotrópico mais estável do oxigênio, e não o O3. Fechou? Essa é uma reaçãozinha específica que vai gerar, então, um ΔH também específico, que é o chamado ΔH de formação. Todo mundo já sabe o que é uma reação de combustão. É aquela reação para queimar. Olha só, essas reações que estão aqui são as reações de combustão total ou combustão completa. Uma combustão total de um combustível orgânico, ela vai produzir CO2 mais água. Se por acaso o exercício pedir para vocês uma combustão parcial, ao invés de CO2, vocês vão produzir CO mais água. Tranquilo? Combustão total de um combustível que contenha carbono, óbvio, né? Vai produzir gás carbônico mais água. Combustão parcial vai produzir monóxido de carbono mais água. Aqui, pessoal, eu estou começando pelo combustível, tá vendo? Ó. Então, CH4 é o meu combustível, que é o gás metano. Na segunda, C3H8 é o meu outro combustível, que é o gás propano. Um dos gases encontrado no gás de cozinha. Olha o sol na minha face. Ó, vitamina D. Vamos lá. Eu tenho o combustível, mas para que as coisas queimem, eu preciso do comburente, algo que faça queimar. Nesse caso, o comburente mais comum que a gente tem é o gás oxigênio. É o gás oxigênio, combustível mais comburente. Só para ver se vocês entenderam, essas reações aqui podem ser reações de formação? Não, Ademir, porque a reação de formação, ela forma depois da seta uma única substância. E nessas reações que eu tenho aqui, elas todas formaram CO2 mais água. Entenderam? Para ser formação tem que ter um único produto e todos os reagentes têm que ser substâncias simples, no estado físico mais comum e estado holotrópico mais estável. Essas três características classificam a substância como estando no estado padrão. Olha ali, então aqui produziu o quê? Aqui produziu gás carbônico, aqui também produziu gás carbônico. Admir, aqui produziu 1 mol e aqui produziu 3. Claro, esse combustível tinha 1 carbono e esse tem 3. Então, o de baixo tem mais carbonos na molécula, produz mais gás carbônico e libera também água. Como essa aqui é uma reação de combustão, porque tem combustível mais comburente produzindo gás carbônico e água, o seu ΔH ele é um ΔH de combustão. Bota a letrinha C, que é de combustão. Bota a letrinha F no anterior, porque era de formação. E a entalpia de neutralização é o calor envolvido numa reação de neutralização. Sempre que você estiver diante de um ácido mais uma base, e essa reação vai produzir, você bem sabe, sal mais água, você está diante de uma reação de neutralização. Ademir, eu esqueci, como é que eu reconheço um ácido? Segundo Arrhenius, aqui, ó, ele vai liberar H+ em solução aquosa, ou seja, começa com H. E a base? Vai liberar o H- em solução aquosa, termina com OH. Ácido mais base forma sal mais água. O ΔH dessa reação vai ser um ΔH de neutralização. Então, você tem basicamente 3 tipos de ΔH. O ΔH de formação, os mais simples, o ΔH de combustão e o ΔH de neutralização.
Tranquilo? ΔH de formação forma um molde, um produto, estando todos os reagentes no estado padrão. O que é o estado padrão, Ademir? É o estado, vamos botar aqui, lembra? Qual é o estado padrão do oxigênio? É O2 gasoso. Se por acaso você estiver diante de um exercício que tem O2 líquido, esse aqui não é mais estado padrão, porque você não tem na natureza a temperatura ambiente o oxigênio líquido. Ele está sempre no estado gasoso. Ademir, eu fiz um exercício que tinha carbono e tinha escrito embaixo diamante. Posso classificar essa reação como sendo uma reação de formação? Não, porque o carbono, a sua forma alotrópica mais estável, não é o diamante, é o grafite. Tranquilo? A gente viu também o ΔH de combustão. Essa é bem simplesinha. É quando eu tenho combustível mais comburente produzindo ou CO2 e água ou CO e água. Ademir, como é que eu vou montar uma reação se eu vou montar com CO2 ou com CO? O enunciado vai pedir, monte a reação de combustão total ou completa, CO2 e água. Monte a reação de combustão parcial ou incompleta, CO mais água. É óbvio que você vai fazer isso se o combustível tiver carbono. E por último, o ΔH, a entalpia de neutralização, que é o calor envolvido numa reação entre ácido mais base. Fechou? Tranquilo? Vou fazer aqui, um único exercício, tá? E daí vocês vão fazer o resto depois em casa. Ele pede para represente as reações termoquímicas de combustão para cada combustível. Então eu tenho aqui número 1, gás natural, metano. Número 2 e número 3 são propano e butano. Os dois formam o gás de cozinha. Número 4, eu tenho aqui o octano, que é um dos componentes da gasolina. Número 5, eu tenho o metanol, que é um álcool ótimo combustível, mas extremamente tóxico. Ele é letal em pequenas doses e causa cegueira e tem uma chama praticamente invisível. E por último, bastante conhecido da gente, que é o etanol, o álcool combustível. Eu vou escolher um aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver. Eu vou fazer desse aqui de baixo. Ó. Eu vou montar para vocês a reação de combustão do etanol. Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui, então, C2H5OH. Se ele vai queimar, ele vai fazer o quê? Se ele queima, ele tem que reagir com o oxigênio. Como o enunciado não está dizendo nada, ele considera a combustão como sendo a combustão total. Então, o produto formado é CO2 mais água. Como é que eu faço agora? Eu tenho que balancear a equação. Você vai lá e faz o seguinte, você coloca o número 1 na frente do combustível, e aí você faz agora primeiro o acerto do número de carbonos. Vamos lá, aqui eu tenho 1 vezes 2, 2 carbonos. Então, eu também tenho que ter 2 carbonos do outro lado. Então, eu vou aqui e coloco o número 2 na frente. Certo? Olha só, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Aqui eu tenho 5, mas eu tenho mais um aqui. Então, eu tenho 6 hidrogênios antes da seta. Então, eu tenho que ter 6 hidrogênios depois da seta. Princípio da conservação da massa de Antoine Laurent Lavoisier. Ah? Olha lá, eu tenho aqui 2 hidrogênios. Que número vezes 2 dá 6? 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu tenho 6 Hs antes, 6 Hs depois. Vamos lá, então. Agora eu já tenho o número de oxigênios. Olha aqui. Eu tenho aqui 2 vezes 2. Eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios. Mais, eu tenho aqui, então, 3 vezes 1, que é 3. Então, eu tenho depois da seta, olha lá, eu tenho depois da seta 7 oxigênios. Eu preciso ter 7 oxigênios antes, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não foi isso que o Lavoisier falou.
Ele falou que num sistema fechado há a conservação da massa, ou seja, a massa dos reagentes, o valor total dela permanece inalterado na massa dos produtos. Vamos lá, ó, aqui eu já tenho um oxigênio. Fechou? Eu preciso de quanto? De 7 oxigênios. Se eu já tenho um aqui, me faltam 6. Que número vezes 2 vai dar 6? É o 3. Vê se bateu. Ó, 2C, 2C. 6Hs, 3 vezes 2, 6Hs. 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais 1, 7. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3, 4 mais 3, 7, fechou. Você acabou. Como ele quer a equação termoquímica, ó, nós vamos colocar aqui embaixo. O álcool, ele é líquido, o etanol. O oxigênio, ele é gasoso. Depois que queima no escapamento do carro, eu vou gerar gás carbônico gasoso e vou gerar vapor d'água. Aqui eu vou atrapalhar minha foto. O ΔH dessa reação é igual. Onde é que está aqui? Do etanol está aqui. ΔH é igual a menos 1.368 quilojoules. Fechou? Então, você fez uma equação termoquímica da reação de combustão para o etanol. Você colocou o quê? Você colocou o combustível mais o comburente, produzindo CO2 mais H2O, e você fez o ΔH menos alguma coisa, porque é combustão, e toda combustão é um processo exotérmico. Tranquilo? Libera calor. Fechou, galera? Vejam quem dormiu, quem passou mal, quem foi no banheiro dar uma esvaziada no tubo digestivo e por acaso não acompanhou toda a aula, volta, vê o que ficou para trás e refaz a sua parte. Um abraço para vocês, até um próximo encontro. Fui!